Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui hoje startando esse projeto para poder edificar a sua vida com mais uma ferramenta que a internet nos proporciona. E hoje está aqui conosco o pastor Adilson. Pastor Adilson, seja muito bem-vindo. Conta para nós um pouquinho, se apresente aí para eles, conte sua história, de onde você veio, um pouquinho de sua família e como é que você conheceu Jesus Cristo. Então, meu nome é Adilson Bueno. Prazer estar aqui, Thiago, contigo, né? Tempo em estar junto aí, né? A minha família veio em origem gaúcha, né? Lá do Rio Grande do Sul. Meus pais moram em Campo Herê, São Bernardino, nesse meio ali. Não é bem Campo Herê nem bem São Bernardino, no meio. Vim para Chapecó só a trabalho, né? Não conhecia a Cristo, né? Dessa forma que conheço hoje, Há né? muito tempo que tu veio? Vai fazer hoje 15 anos já que estou em Chapecó anos. já. 15 anos. Vim para cá só a trabalho. E daí, nesse tempo que vim para cá, conheci a minha esposa, que é namorada minha, né? E aí conheci Jesus na sua casa, na casa do Thiago, né? Fui lá para uma festa de aniversário, que era um GC na época, mas não sabia o que era isso, né? E ali conheci Jesus. Aquele dia foi um marco na minha vida, nunca mais fui o mesmo, né? Naquele dia. Na época os grupos eram umas células ainda, Uhum. né? E tem filhos hoje? Adilson, conta pra Sim. nós aí. Tenho um filho, casado com a minha esposa, já vai fazer 11 anos de casado. Tenho um filho, o nome dele é Joshua, né? Deus salva, né? Quando nós estamos pensando no nome dele, eu falei, precisa ter um nome que tenha um significado e aponte um destino para ele, né? Eu desejo muito que ele seja um comunicador da salvação, um que vai anunciar o evangelho, né? Quantos anos é o Joshua hoje? O Joshua está com 6 anos. 6 anos, né? 6 anos já. Passou já por várias situações que realmente mostram que Deus salva. Primeira situação, ele caiu do primeiro andar, né, de uma casa, né, ele caiu do primeiro andar, dá uns 3,5 metros mais ou menos, ele tinha 8 meses, ele caiu de cara assim na brita e tal, não deu nenhuma quebradura, não deu nada, né. Primeiro estágio que Deus salva, né. E aí depois disso vem vindo tanta coisa que vai acontecendo assim, Engoliu uma moeda. Engoliu uma moeda, Caiu depois na piscina. caiu na piscina. Aí depois ele pegou uma pneumonia, ficou internado no hospital. Cortou alguma faca. Ficou na navalha, com a mão na navalha. Ele aventurou, já tomou um coice de um cavalo. Realmente Deus salva. Deus salva. Vai continuar salvando, em nome de Jesus. Amém. Adilson, como que tu vê e como que tu sentiu o chamado de Deus para o ministério pastoral? Então, primeiramente, eu não tinha aquele desejo no meu coração de ser um pastor. Eu pensava, não quero ser pastor. Primeiro que eu pensava que o trabalho pastoral é muito difícil. E segundo que até onde eu conhecia, assim, por em volta, não dava muito desejo de conhecer. Aí eu olhava para você, né, que era um pastorzão, mas sempre tinha um bloqueio, não queria isso para mim. Apesar que estava cuidando de vidas, sempre amando isso, mas eu não queria esse título que eu não queria ser promovido, sabe? Aquela ideia de ser promovido, agora tu é o pastor, tu é melhor, eu não queria isso, né? E aí, você sempre me encorajando, o Thiago falando, vai lá, tu é um pastor, cara, não tenho o que fazer, senão eu não quero, faço qualquer coisa, mas não me diga que eu sou um pastor, não quero isso, sempre fugindo, né? E aí chegou o momento que não tenho que fugir, né? Aí Deus falou ao seu coração, e aí deu uma martelada no meu coração, né? E uma frase que me veio no dia que eu fui chamado para ser apresentado à ordenação pastoral, né? Que nos convidou, eu e minha esposa, para apresentar para a igreja, então nós fomos lá. E quando eu subi lá no altar, né, no púlpito, o Senhor falou muito claro no meu coração, né? Você não se preocupe que você não está subindo, você está descendo um degrau. Você não está escalando uma carreira ministerial, você está descendo um degrau para que eu possa crescer em você. Aí ali que validou meu coração com questão de chamado, né? Questão de chamado pastoral. Aí me desarmou totalmente, né? E graças a Deus estamos aí hoje já de chamado pastoral há quase 7 anos já. Tem algum momento marcante assim do teu testemunho pastoral que tu pode dizer assim, cara, isso aqui marcou, óbvio que tu citou ali sobre a ordenação e a gente também reconhece que a vida pastoral ela é um degrau abaixo, né? Principalmente no que diz respeito à doutrina dos apóstolos, que fundamentam um pavimento, né? A gente pensa que eles estão no fundamento, então porque eles já não aparecem, né? Uhum. E diferente do que se muito prega hoje, dessa ideia de glamour pastoral, enfim, pastores mega luxuosos, eu acho que Jesus não trouxe esse perfil de gente. Mas tem algum momento do teu ministério que tu pode dizer assim, cara, isso aqui marcou, cara, ao longo desses anos, já são quantos anos de vida ministerial? 7 anos quase. 7 anos já. Alguma coisa que Deus marcou você que falou assim, cara, isso aqui é
é uma chama que acendeu, um milagre que Deus fez? Olha, são tantas coisas assim que marcaram meu coração, tantos momentos especiais que a gente viveu, né, como pastor. Tem alguns mais relevantes, uns bons, outros não são tão bons, né? Quando eu fui chamado pro pastoreio na cidade de Pinhalzinho, né? E fui enviado para lá. Esse aí foi um momento que moeu meu coração. Que eu pensando assim, daí fui ordenado ao pastoreio, aí fui preparando toda a igreja, trabalhando junto com o Thiago e tal, certinho. E quando parece que tudo estava estabilizado, assim, meu, agora tá bênção a nossa igreja, tá legal, agora tá mais tranquilo. E nisso você me deu o desafio, ó, ora pra ir pra lá. E eu falei, mas eu não vou orar mesmo pra ir pra lá. Eu pensei, não vou orar, né? Porque no meu coração não tinha isso. Toda vez que a gente ora, Deus responde, né? E aí eu pensava assim, se eu orar, vai que eu oro e Deus manda eu ir. Eu não queria isso não. E aí no retiro, eu tava no retiro, né? Que eu também não, que eu tava fugindo, sabe? E no retiro eu não iria, no retiro, aí tu falou, não, é bom tu ir e tal. Eu falei, mas eu não tô com vontade de ir, não, vai lá. Aí fui, e fui no bendito retiro que Deus pegou meu coração lá. E o cara veio pregar na nossa igreja, e eu gosto muito da palavra, eu amo muito a palavra de Deus. E esse cara começou a pregar, e eu sentei e fiquei, meu Deus, o que esse cara tá falando? O cara não tá falando nada com nada. Ele errava os nomes dos personagens, ele dizia, tá na Bíblia ali, e ria, e eu ficava indignado. Eu falei, meu Deus, o que esse cara tá falando? Mas no final da mensagem desse cara, ele fala 3 palavras, né? Ele fala sobre Elias e Eliseu, né? E aí ele fala, olha, hoje eu tô aqui e tenho certeza disso, que eu vim só para dizer para uma pessoa que ele precisa ir para um lugar que é chamado Jordão, um lugar onde ele desce um pouco mais. Que ele pensa já que desceu, mas ele não desceu o suficiente. Ele precisa descer um pouco mais. Aí nisso meu coração começou a palpitar. Eu falei, meu Deus, é comigo que era o negócio. E aí ele falou assim, então só vim aqui pra isso. Eu tenho certeza que eu vim pra isso aqui. Só pra dizer pra essa pessoa que ele precisa ir pro Jordão, que é o lugar onde desce, é o lugar de morte. E aí, cara, eu fui pro apelo, não sabe, travava as pernas, não conseguia. Aí cheguei lá e ali o Senhor validou no meu coração a minha ida pra Pinhalzinho, né? Aí voltei pra casa e falei, amor, Deus falou comigo e nós vamos pra lá. Dela falou assim, eu já sabia disso, né? Só tava esperando Deus falar com você e vamos lá. Glória a Deus, cara. Sabe que quando a gente vê Deus apontando para um lugar, isso que eu acho que é o mais incrível, que às vezes a gente está na frente do trabalho, pastoreando, e as pessoas às vezes, que nem você, mas será? Faz sentido? Eu vou esperar uma resposta de Deus. Isso não é duvidar do que o pastor apontou, mas é ter uma convicção de que Deus também está apontando. E não duvidar que o pastor não ouve Deus, né? Mas olhando assim a tua trajetória lá em Pinhalzinho, acho que foram 2 anos, né? 2 anos. 2 anos de foi uma benção, crescimento, plantação, Sim. Crescimento espiritual, amadurecimento para vocês também, né, cara? Tanto para você, para Adri, para o Jó, assim, foi... Essa nossa ida pra lá, assim, uma das coisas que guardou muito no meu coração, sabe? Que se você dissesse pra mim assim, Adilson, vá pra Pinhalzinho lá que preciso que tu vá. Eu iria, por obediência, por carinho que eu tenho pela tua vida como pastor, mas você não fez isso, cara. Isso é muito massa, cara. Isso eu glorifico a Deus por isso, porque você podia ter dito pra mim, eu iria. Você não. Ora, deixa Deus falar com você então, porque tu já tava vendo, eu não tava vendo isso, mas tu já tava vendo isso. Aí nós fomos pra lá e as frustrações que nós tivemos lá não nos abalaram, porque nós sabíamos que Deus estava nos enviando pra lá. É isso aí. Isso foi muito importante para nós, né? Tanto depois, né, o retorno lá foi a mesma coisa. Tu falou, ó, retorno. Eu falei, não, agora não quero voltar mais. Porque primeiro tu não quer ir, né? Depois tu não quer voltar. E aí Deus foi falando, tipo, poderosamente assim, não tem como. Aí tu vai ver que tudo se alinha, Deus tá direcionando. E tu sabe que o reino de Deus, cara, eu acho que liderança, ela, no reino de Deus, ela não pode ser imposta. O líder tem que propor e não impor. Eu quero propor que você ore sobre esse tema. Eu não vou impor, porque toda imposição vira uma liderança abusiva, uma autoridade abusiva. Então, líderes que impõem, tu tem que fazer isso, tu vai fazer isso aqui, essa imposição não tem a ver com o reino de Deus. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele falou, olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Então sempre há na mensagem de Cristo uma reflexão quanto ao seu posicionamento, a visão que ele tem ao teu respeito. Então, mesmo sabendo que Deus já tinha apontado para você como um homem que ia poder dar um coração do que nós temos aqui lá, eu não podia impor para você. Uma, porque mexe na tua estrutura familiar, mexe na tua estrutura financeira, na tua estrutura social, na tua estrutura espiritual. Então, tem que ser o próprio Senhor, cara.
Essas Sim. chamadas de Deus para a vida dos homens não pode ser uma colocação do pastor como imposição. Ah, o pastor mandou. Não, isso não existe, cara. E isso, pastor, ele gera muito mais credibilidade para o líder do que se ele tivesse falado, não, faça isso. Então deu credibilidade porque acontece o quê? O cara consegue ver, não, cara, ele está ouvindo Deus, porque Deus falou comigo, cara, ele testificou. Então, tipo assim, ele já tá vendo. Isso dá credibilidade pra liderança, né? Mas não é o que a gente vê aí fora, né? A gente vê muitos dos caras, não, o fulano mandou eu ir, daí dá ruim, o cara vai colocar a culpa em quem? Em quem enviou. No pastor, né? No pastor que enviou. Como que tu vê o papel da igreja, falando sobre a igreja local aqui em Chapecó, como é que tu vê o papel da igreja local na comunidade, na sociedade? Qual a relevância hoje de uma igreja local na sociedade? Olha, hoje eu digo pra você assim, pastor, que a igreja hoje, a cidade ser igreja, eu não chamaria de cidade, tá? Porque a igreja é uma implantação do reino de Deus, é uma amostra do que é viver de uma forma decentemente, ainda que tem outras filosofias, outras ordenanças que possam, assim, manter o povo num trilho. A igreja não só mantém o povo num trilho, mas ela transforma um povo. Tem o poder de transformar um povo, uma cidade, uma cultura e uma nação. Então a igreja hoje, a cidade sem igreja eu não chamaria de uma cidade, entendeu? Bom, sabe que na antiga aliança as cidades eram feitas a partir de famílias, né? Então a polis, né, chamadas de polis, que são as cidades, elas eram pequenos vilarejos familiares que ganhavam notoriedade e viravam cidades, né? Então tu vai ver o próprio Nimrod, que foi um fundador de cidades, ele funda 5 principais cidades que giram em torno da Babilônia, do que é Babel na época, depois Babilônia, parte de famílias. E quando Deus vai implementar o seu reino, pensando na antiga aliança, ele chama tribos, né? E essas tribos eram famílias. Então a tribo de Judá era a família de Judá. A tribo de Benjamim era a família de Benjamim. A tribo de Issacar, de Zebulon, de Dan, Naftali, eram famílias que cresciam e essas famílias depois viraram cidades em volta ao ponto de se tornar uma nação. Então uma nação é composta de cidades, as cidades é compostas de família. E o reino de Deus, ele é composto dessas famílias em Deus. Por isso que Paulo fala, né? Nós esperamos uma pátria que está no céu, porque essa grande família que está na terra e no céu vai se encontrar, né, um dia. Justamente. Essa questão, nós temos que ter uma frase da nossa igreja: nós somos uma família, somos uma igreja. Sem família não existe igreja. A igreja é um reflexo do conjunto de todas as famílias. É isso aí. Entendeu? Então, a mesma coisa, a cidade, elas são um reflexo do conjunto de um monte de famílias que se unem, né, naquele meio, né? O que mais te alegra na igreja em que tu está pastoreando hoje aqui, nessa função? Conta um pouquinho mais qual que é a tua função hoje pastoral dentro da Igreja Metanoia e o que mais te alegra nessa função, nessa tarefa que você tem hoje. Hoje eu estou como pastor executivo, né? Cuido da parte de obra, mas hoje mais à frente estamos em algumas reformas e tal, mas também no auxílio, né, pastoral, né? O que mais me alegra hoje é ver as famílias sendo transformadas. Aquilo que a gente vai fazendo traz sentido, sabe? Quando a gente prepara uma celebração, um culto, toda a parte organizacional, toda a parte que às vezes demanda uma questão física mesmo, de tempo, ela é validada, ela traz alegria quando eu vejo pessoas reconhecendo Cristo, eu vejo famílias sendo transformadas. Isso que valida o coração, isso que eu digo, meu Deus, vale a pena cada minuto empregado, cada tarefa que você realiza, de você preparar um ambiente externo para as pessoas ficarem mais à vontade, como a gente está fazendo agora o Jardim de Inverno. Eu já estou pensando em ver as famílias em volta, as famílias sentadas tomando chimarrão e vendo famílias compartilhando da vida. Isso que alegra o meu coração, famílias transformadas. Nunca é sobre estrutura, né? Uma das frases que a gente usa aqui, nunca é sobre estrutura e nem sobre quantos, mas sobre quem. Então, a gente pensa hoje, né, essa via de organização, muita coisa que a gente está fazendo, as pessoas pensam, mas por que é que precisa, quem sabe, de uma praça, de um jardim interno? E talvez seja muito da cultura da igreja de pensar que a igreja não é só um lugar que tu frequenta nos domingos, mas é uma família que tu pertence. A tua família, tu não vai uma vez por semana na tua família. A tua família, tu vive com a tua família. E essa ideia de igreja hoje, que nós estamos transferindo como família espiritual,
é que é um local para você ter convívio. Então, ao invés de você levar, de repente, seu filho em, quem sabe, uma praça onde vai estar tocando um funk, vai estar tocando, sei lá eu, vai ter aquele tipo de ser humano que está com uma mente pervertida, enfim, traga para um local onde possa ter convívio saudável, enfim. Justamente. Esse conceito de família, pensar a igreja como uma igreja família, traz essa ideia. O que nós preparamos é para que a família usufrua, para que a família esteja junto, usufrua de momentos especiais, de conversa. Isso é poderoso demais. O conceito que eu digo assim, que eu falo assim, não que a gente não é os melhores, não somos perfeitos, né? Mas o Deus, ele começou com família. Ele começou com família, entendeu? E Jesus vem trazer esse conceito. No final vai ser uma família também. Família também. Aí Jesus vem, Jesus fala que... No final Jesus é o noivo, uma noiva, uma junção, um grande casamento, um banquete. É família. Então hoje o que muito se perde é que a ideia é que não, eu vou numa igreja. Não é isso. A gente frequenta o restaurante, frequenta a farmácia, frequenta, sei lá, qualquer coisa, mas igreja não se frequenta, igreja se pertence. Pertence. Como que a igreja hoje pode responder de forma bíblica aos dilemas da sociedade? Por exemplo, ansiedade, depressão, essas crises da rede social que gera comparações. Como que a igreja pode dar uma resposta para isso hoje de forma bíblica, você pensa? Hoje eu digo que, primeira coisa, a Bíblia nos restaura a nossa identidade. Quando eu entendo a minha identidade, eu deixo de lado a comparação, né? Primeira coisa, eu entendo qual que é o meu papel, quem eu sou, e em Cristo Jesus, cada um tem uma função, cada um tem uma forma de pensar, de agir, já quebra um monte de coisa, é questão de comparação. E a questão de depressão, essas doenças que têm acometido a nação, o mundo, enfim, e aí depois da pandemia foi pior ainda, né? Eu digo que todas as doenças elas são originárias do pecado, mas nem tudo é por causa do pecado, entendeu? Todas veio de questão do pecado, mas nem tudo é pecado. Então tem algumas coisas que são tratadas, mas assim, espiritualmente, que a gente precisa orar e se posicionar, e tem algumas coisas que eu digo assim que são decorrentes do pecado lá de Adão, porém precisam de algum tratamento medicinal, né? A gente não descarta isso, né? Claro. Não descarta. Então, eu digo assim que a religião e a ciência, elas andam junto, não estão separadas ou competindo. Tá, tu falou agora sobre religião e ciência. Como é que tu vê hoje, por exemplo, a religião entrando na ciência? Em que momento tu acha que é importante a religião entrar no ambiente científico? Meu Deus, agora tu pegou pesado, hein? Vamos pegar aí. Olha, tem muita coisa que hoje está se descobrindo, se tratando, que já tínhamos como resposta antes. Hoje é comprovado que a pessoa que ora, que dobra o joelho, pro ato dela dobrar o joelho e orar, gastar tempo de oração, enfim, ela se recupera de alguma enfermidade ou de alguma pressão, alguma coisa que está passando, muito mais fácil que aquele que não ora. Uma pessoa que tem um acompanhamento de oração, ela se recupera muito mais fácil. Questão, provavelmente depressão que a gente fala, depressão, enfim. Se ela começa a buscar uma vida de oração, ou tem pessoas que oram por ela, é comprovado hoje cientificamente que ela se recupera mais rapidamente do que o outro. Entendeu? Ótimo. Então a religião, a palavra de Deus, vamos dizer assim, ela é fundamental para a recuperação de uma pessoa. Eu sou prova viva disso, o Joshua, nosso filho, né? A questão da recuperação dele, os médicos ficaram apavorados, né? Quando ele fez uma cirurgia e tal, 2 cirurgias, e o médico falou, cara, primeiro momento o médico falou assim, olha, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Ele disse, ó pai, não é brincadeira não, tá tenso o negócio. E a igreja se levantou em oração, né? Nós se posicionamos em oração, e aí para o Joshua sair, liberou a liga alta, sem nenhum medicamento, saiu do hospital, ele ficou 3 dias no UTI, daí foi para a sala depois, né? Mais 2 dias, esperando para completar o ciclo do medicamento. Ele saiu sem nenhum medicamento, não precisou fazer nenhuma fisioterapia. E o médico removeu parte do pulmão dele, cara. Aí o médico falou assim, ó, eu não sei como explicar, mas o teu PI e o teu guri, ele se recuperou muito mais rápido do que o esperado. Ele tá bom, pode ir para casa e tá tudo bem. E aí ele falou assim, olha, talvez precise um acompanhamento. Daqui a um mês vai ter que retornar, retornou. Aí a médica olhou, falou, cara, a respiração dele tá normal. Ele, mesmo com uma parte do pulmão direito removida, ele tá normal, não tem o que fazer. Pode deixar assim. E assim tá até hoje. Né? Então, isso aí provou a importância, né, da oração, da religião, unindo com a ciência, né? Vendo tudo que Deus está fazendo agora na nossa igreja local, na sua vida, na sua família, como que você conduz a tua vida de devoção a Deus?
quais hábitos devocionais você tem, que talvez tenham pessoas nos ouvindo que não sabem como ter uma vida em Deus, como ter uma prática cotidiana. Conta um pouquinho para nós aí, como é que você vive? Então, eu sempre falo que eu não sou muito do misticismo, né? Não, para orar tem que ter um jeito, um modo, enfim, ou um lugar, enfim. Um horário. Um horário específico, tem que ser de noite, madrugada, que Deus tem menos gente na fila. Não tem nada a ver, né? Eu entendo que a vida de oração, ela é cotidiana, diária, onde você estiver, como você estiver, não importa se de pé, de joelho, deitado, como estiver, se você orar, Deus vai te ouvir, né? Então, primeiramente, oro em todo lugar. Onde eu estiver, no carro, onde eu estiver, erga a mão, oro ao Senhor, libero palavras de bênçãos, né, de cura, de restauração, passo por uma frente do hospital, eu estou orando para as pessoas que estão lá, enfim. Vida de devoção minha não se limita só na leitura da Bíblia, né? Vou ler a Bíblia hoje, vou ter um minuto de devoção. Para mim, você fala que a minha vida toda ela está envolvida nisso. Estou orando o tempo todo, lendo um negócio que outro, vendo uma ministração que outra e tal. Mas existe um momento que a gente separa para estar só orando ou só lendo as Escrituras, né? Aí a gente separa. Eu tenho hoje, vamos dizer assim, no mínimo 2 dias da semana eu tiro para jejuar, para estar orando. Então, esse dia eu abro mão da refeição, vou tomar tempo de leitura. Não é você não tomar refeição e assistir Netflix, né? Sim. Você precisa preencher esse lugar, né, com o Senhor, né? Gastar esse tempo com o Senhor, né? Esse é um dos meios que eu tenho, né? De fazer, né? E jejum, oração, leitura da palavra, né? Diária, né? Sabe que tem um texto que eu gosto muito, está lá em Josué, no capítulo 1. Quando Josué ele era jovem eu digo no sentido de que é a primeira vez que vai exercer uma liderança diante do grande povo. E Deus dá algumas orientações para ele, porque Moisés morre, ele fala assim, olha, primeiro seja forte e corajoso. Mas ele fala assim, medita no livro da lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E eu tenho para mim, cara, que meditar é de manhã e de noite, no sentido de que Deus está colocando para Josué, não um horário, manhã e noite, mas está dizendo que de manhã você começa seu dia se alimentando para ganhar força na visão que Deus tem para você. E de noite você encerra o seu dia aquietando essa alma para entender que Deus te deu força para vencer aquele dia. Então, o sentido de Josué é receber 2 orientações, dia e noite, no sentido comece sendo alimentado para ganhar força e visão para aquele dia. E encerre o seu dia sendo refrigerado para ter descanso e entender que Deus te deu vitória sobre aquele dia. Então, por isso, eu carrego hoje comigo, assim, se pudesse também compartilhar e acrescentar a maneira de meditar e ter uma vida de devoção, além da vida cotidiana, mas também de manhã e à noite para realmente poder guardar o coração, sempre ter um alimento para descansar minha alma, né? Eu quero poder falar um pouquinho mais sobre visão contigo. Que conselho daria para quem sente o chamado para o ministério hoje e de repente não tem ainda não sabe por onde começar? Que conselho daria? Olha, hoje eu dou um conselho que há um ano atrás talvez eu não daria, né? Há um ano atrás para mim era quase que um repúdio alguém dizer para mim que queria ser um pastor. Se o cara dissesse, não, eu quero ser um pastor, eu falei, então tu não é. Era assim. Porque isso é a experiência que eu tive. Porque senão da questão do chamado pastoral que eu nunca quis e daí aconteceu e aleluia. Eu falei, não, então quem quer talvez é um problema, né? Mas hoje eu digo assim, se você deseja, assim, se já tem esse desejo no teu coração, de eu acho que eu sou um pastor, tenho esse desejo de viver o pastoreio, né? Eu digo, primeiramente, ore, leia a palavra. Segundo, comece com o que você tem. Não espere alguém um dia entregar uma igreja para você. Isso aí, pelo menos aqui não acontece, né? Não. Alguém um dia entregar e dizer, tu vai pastorear a igreja. Sabe que um dia a gente foi, dando um parênteses aqui, um dia a gente fui conversar com um dos líderes de uma outra igreja que nós tínhamos, e aí ele falou assim, perguntou quando nós investimos no painel de LED, né? E aí eu disse, a gente investiu um valor X. E ele disse, cara, com esse valor de X aí você planta 2 igrejas. Aí eu disse, não planta 2 igrejas. Eu falei, como plantar 2 igrejas? Ele falou, claro, pô, você não plantou uma igreja lá em Pinhalzinho lá e gastou metade disso? Eu falei, não gastei metade disso. Ele, como que não? Tu colocou para nós quanto tu gastou? Eu falei, não, cara, eu gastei 12 anos. Aí ele disse, como assim 12 anos? Eu falei, eu fiquei preparando o pastor Adilson. 12 anos
para assumir um lugar, para entrar em um lugar pronto. Então não foi valor, dinheiro, foi investimento em vidas. Igreja não se planta com dinheiro. Igreja se planta com vidas. Igrejas são vidas, não estrutura. Estrutura não é igreja. Estrutura só serve à igreja. A igreja são as vidas e as vidas usam a estrutura. Então quem pensa aqui na nossa comunidade de fé, que hoje não pensam mais, graças a Deus, que igreja é estrutura e que as pessoas servem a estrutura, graças a Deus aqui nós não pensamos assim. Aqui a estrutura serve a igreja e a igreja são as pessoas. Justamente. Então, o conselho que eu daria hoje, comece primeiramente com a sua casa, pastoreie a sua família, pastoreie sua esposa, seus filhos. Subsequente, comece a participar da comunidade. Se tem GC, comece a liderar um GC, se prepare para liderar um GC, comece a se envolver mais com as pessoas. Se o teu chamado, você não for pastoral, você vai se envolver com essas pessoas e isso não vai gerar mais paixão por você. Vai ser um peso para você. Agora, se o teu chamado é um chamado pastoral, não vai ser peso para você acordar às 3 da manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã para cuidar de alguém. Não vai ser peso para você atender uma chamada de emergência. Nunca você vai atender com uma raiva alguém que te liga. É ou aquela com expressão, um peso. meu Deus, eu tenho que ir lá. Essa Não. expressão não é de um pastor. Justamente. Você se alegra quando a pessoa te liga e diz, viu, eu estou precisando do teu cuidado. Até essa semana aí o irmão me mandou uma mensagem, era às 6 e pouquinho da manhã, às 6:30 da manhã. E ele me mandou um áudio, né, desesperado, e aí depois ele escreve, viu, me perdoa por te incomodar. Eu falei, não, querido, nunca é um incômodo. É um prazer poder servir. É um prazer eu poder servir você agora. Imediatamente já me levantei, já fui atender ele, conversar com ele e tal. Então, tipo, o pastor, tu vai identificar primeiramente se você tem um chamado nesses pontos. Se você lidar com pessoas, lidar em resolver problemas de pessoas, é um peso para você. Talvez não seja o desejo, não é um pastor. Talvez o desejo seu seja tipo de ser um pregador, de ser alguém que, sei lá, ter um título, mestre, dar uma aula, enfim. mas não um pastor. Pastor, ele ama vidas, ele vai se envolver com vidas e nunca vai ser um peso. João 10 fala que o pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, e também Paulo, tu falou ali sobre a família, né? Paulo orienta Timóteo que aquele que não cuida dos da própria casa é pior que o incrédulo. Fala, negou a fé. Porque a primeira administração ministerial não é sobre a igreja, mas é sobre a casa. Justamente que às vezes o cara quer ser um pastor lá fora, mas daí é um impostor dentro de casa. Né? Não tem nada a ver. Boa. Não, tem que ser o pastor em casa para poder pastorear fora. Né? Eu tenho aqui só mais uma pergunta sobre visão de ministério. Qual a visão que você tem para a Igreja Metanoia para os próximos anos? Os próximos anos, eu diria para os próximos 10 anos, eu creio que já o lugar onde nós estamos já não vai ser mais suficiente. Né? Iremos expandir em nome de Jesus. Isso que a gente está vendo, que a gente está vivendo hoje. Pode-se dizer que a gente está vivendo hoje, em partes, um avivamento. Né? Pessoas têm chegado aqui, pessoas vêm de Coronel Freitas, de Quilombo, de Pinhalzinho, Xaxim, Xanxerê, estão vindo para cá e não é porque nós temos uma estrutura boa, isso eu tenho certeza disso, não é uma estrutura que está atraindo as pessoas estão famintas pelo pão. E uma vez foi liberado sobre nós uma palavra que nós seríamos como um celeiro. O celeiro é onde guarda todo o mantimento que vai sustentar, assim como José, né, direcionou o faraó para que construísse celeiros e armazenasse por 7 anos. Eu creio que nós, como igreja de Deus, temos nos levado para esse lugar de armazenarmos armazenarmos alimentos. O dia da fome, que eu digo assim que hoje está acontecendo, muitas pessoas famintas pela palavra. Não é mais famintas por uma motivação, é famintas pela palavra. E Deus nos tem dado graça, que Deus tem derramado uma graça poderosa nesse lugar, palavra. Aqui tem alimento. Então eu digo para mim, para os 10 anos, pastor, que a nossa igreja será grandíssima. Né? Eu creio que passará da casa dos 5 mil, passará dessa casa. Porque eu digo assim, nós prezamos pela verdade, prezamos pela família, não que outros não somos melhores que ninguém, com certeza, não somos melhores, tem outras pessoas muito boas na nossa cidade e na nossa nação também, que nos inspiram, mas Deus mantém o nosso coração humilde para isso. E com certeza nós vamos expandir, crescer e ser mais abençoadores ainda do que nós já somos para essa cidade de Chapecó, para o Oeste e para as nações, pastor. É isso aí. Sabe, eu tenho um texto que me lembra muito de Amós, onde fala que eis que vem dias em que enviarei fome e sede, não fome de pão nem sede de água,
E aí o profeta vai dizer assim, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ele segue dizendo, Amós 8:11, se não estou equivocado, fala assim, e correrão de um mar a outro mar, procurando saciar-se, não encontrarão. E eu sei que hoje, se for fazer algumas simbologias, né, o pão é a palavra, a água a vida no espírito, mas o mar, segundo Apocalipse, remete à multidão de pessoas. É como se esse grupo de pessoas que está com fome, eles vão onde tem um aglomerado de pessoas. E eles chegam lá e pensam, puxa vida, essa igreja está cheia, é porque deve ter pão e deve ter água. Eles entram lá e você já teve experiência de estar na praia e tomar a água da praia. Você, por mais que você esteja dentro da água, você sai daquela água com mais sede, não sai? Porque ela tem sal. E o que o profeta Amós está dizendo é que no fim dos tempos, esse grupo de pessoas vai ir em locais que tem muito aglomero, como se fosse eventos, como se fosse ajuntamentos, mas vai chegar lá e não vai ter a água doce, aquela água que sacia, e nem um pão que alimenta. Então eles vão ficar de um lado para o outro migrando. E eu vejo muito esse êxodo acontecer, infelizmente, de uma igreja para outra, onde as pessoas estão na busca, e espero que, como você falou, quando chegarem aqui, elas encontrem esse pão vivo, cara. Eu creio que centralizar a Cristo em tudo que nós fazemos é a grande chave, o grande segredo que o próprio Senhor deixou, né? Eu estou convosco. Ele diz, ensinem, discipulem, batizem, preguem em meu nome. E eu acho que esse é o segredo da igreja ter chegado até aqui 2025 anos depois da sua pedra fundamental lançada por Jesus. Então agora a gente está vivendo esse tempo. Justamente. E um encerramento, uma breve palavra aí para quem está nos ouvindo e nos acompanhando. Se você tem algo para dizer para os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, que tiveram o prazer de te conhecer, pode falar para eles ali. Olha, em um tempo onde se busca muitas metodologias de crescimento, eu estou aqui para dizer para vocês que sem Deus todo o crescimento ele é maléfico, né? E não vai ser duradouro, não vai ser contínuo. Centralize Jesus, centralize a palavra de Deus, centralize o Senhor. Deus estando, onde Deus está, onde Jesus está, as multidões se aglomerarão para ouvi-lo e para saciar a sua sede e a sua fome. Então centralize Deus na sua comunidade de fé, na sua casa também, centralize Deus onde você estiver e você vai ver grandes coisas acontecendo, avivamentos mesmo acontecendo. Tá bom, meus queridos, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Adilson, esse período aqui a gente poder ouvir a teu respeito à família, ver o que tu pensa sobre o reino de Deus. Espero que a gente possa ter edificado os nossos irmãos e de alguma forma também a gente vai se edificando aqui, tá? Deus abençoe vocês, até o próximo podcast, um grande abraço, um beijo no coração, até mais, Deus abençoe.